Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 20 de fevereiro, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Tempo esse que nos convida a vivermos uma intensa convenção e nos leva a termos novas atitudes. Sobretudo, a Quaresma é um tempo de renovação da fé, é um tempo da esperança e da caridade. E nessa alegria de estarmos assim vivenciando esse retiro quaresmal, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não usais muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como ele, pois vosso Pai sabe do que precisa, muito antes do que vos os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vocês cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a nossa relação para com Deus deve ser de dependência, deve ser de intimidade, como a relação de uma criança com seus pais. Então veja que a nossa intimidade para com o Pai começa com a oração. A oração é o nosso contato direto com Deus, quando falamos com Ele e Ele fala conosco. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a oração deve ser sincera. A nossa oração deve ser sincera, deve brotar do nosso coração, ter um vínculo profundo com o desejo de convenção e de busca assim uma vida nova em Jesus. Portanto, para chegarmos a Deus, não precisamos fazer orações discursivas com o nosso falar com Deus. Pode ser até mesmo sem o uso de palavras. Não precisamos enfrentar a nossa dificuldade sozinho. Se temos um Pai que nos ama, se temos um Pai que cuida de nós. Nós podemos pedir o que quisermos a Deus, desde que esteja sempre num espírito de humildade. Mas somente Deus sabe o que de fato precisamos e o que será bom para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, o nosso pedir, o procurar, o bater, deve ser constante. Mas nunca devemos esquecer de que é a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa. Feitos os nossos pedidos e conscientes dos nossos deveres, devemos ficar tranquilos, pois tudo que pedimos a Deus virá no seu tempo, porque Deus tem o tempo certo de realizar as nossas coisas. Sobretudo, meus irmãos, queridas irmãs, podemos perceber que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, a fim de que pudéssemos assim nos dirigir ao Pai com um coração contrito e liberto de todo pensamento ou ideia humana que pudesse intervir no nosso relacionamento com Ele. Sabemos que a nossa humanidade é uma humanidade decaída, assim como também os nossos achismos e julgamentos interferem o nosso desejo de fazer a vontade do Pai. Mesmo que tenhamos a maior boa vontade e a maior boas intenções, terminamos sempre por pedir a Deus coisas e situações que estão longe do seu desígnio para nós. Por isso, meus irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus objetivamente nos leva, em primeiro lugar, a louvar e a ter compromisso com o reino dos céus. E a vontade do Pai da mesma forma como acontece no céu. Ou seja, Ele nos ensina a implorar pelas nossas reais necessidades do dia a dia, principalmente a pedir perdão, com a garantia de concretamente também
perdoar os nossos irmãos e irmãs. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, Ele próprio nos dá dicas preciosas para não atropelarmos os desígnios que Deus tem para cada um de nós, usando muitas palavras, pensando que assim seremos ouvidos. Veja que na nossa conversa com Deus, que sejamos, portanto, objetivos nas nossas súplicas e não desejamos que, por força das nossas muitas palavras, a nossa vontade aconteça. Simplesmente aprendamos a glorificar o Pai, a pedir a Ele o que seu reino e sua vontade aconteça em nós, na terra assim como acontece no céu. O pão nosso de cada dia, o perdão pelas nossas culpas, na mesma medida em que perdoamos os nossos irmãos. Que nos ajude a não cair na tentação do pecado e a nos livrarmos do mal, que é o demônio. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, assim fazendo, a nossa oração torna-se assim um eco da oração que Jesus também fez a Deus, que é nosso Pai, dando-nos assim motivação para que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia da nossa vida. Portanto, devemos nos perguntar nesse dia de hoje, após ouvirmos esse Evangelho, como você costuma rezar a oração do Pai Nosso? Você tem pedido do jeito que Jesus lhe ensinou? Você tem cumprido com o que reza no Pai Nosso? O que precisa acontecer para que você possa rezar o Pai Nosso, assim como Jesus nos ensinou? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. Reze a oração do Pai Nosso lentamente, meditando as palavras, os pedidos em que Jesus faz, nos ensinando assim essa profunda intimidade com o Pai. E peçamos assim ao Espírito Santo de Deus para levarmos a transformar a nossa vida em oração e a descobrir na oração o sentido da nossa vida. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira, um bom e frutuoso retiro quaresmal e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.